são os choques emocionais que abrem a porta para buscarmos nos curar, ou para reconhecer que sentimos dor emocional, sim. Novamente, são os choques emocionais que abrem a porta para buscarmos nos curar. E muitas vezes isso acontece de forma inconsciente, como eu falei no vídeo anterior. Você vê culpa, nós, egrégora, Animal Spirit Healing, vemos uma história de alma. Uma culpa que não começou agora. E é aí que a gente vai trabalhar, se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, a partir da abertura, necessidade e permissão divina em cada um. A culpa, apesar de ser introduzida nessa realidade com má intenção, como um vírus, como eu falei nos outros vídeos para vocês, é importante a gente sempre entender que o negativo ele também está servindo ao positivo. O mal está sempre servindo ao bem, porque não existe separação, e a essência é a unificação. Se vocês pegarem para ver como que surgiu o Yin Yang, é a separação da luz, do branco, né? Se a gente for pensar nas cores, né? Então, o preto é a ausência de luz, o branco é a luz. O que são as nossas sombras, as nossas dores, o nosso inconsciente? É o preto. Sombra. Falta de luz. Não quer dizer que não tem luz, só é falta de luz. Mesma coisa para o negativo. É falta de luz, falta de consciência. Ou muitas vezes tem consciência, mas é falta, sabe, de aceitar ser o bem, ou receber o bem. Muita gente escolhe, sim, se entregar ao lado negativo de si mesmo. E tá tudo certo, também tem luz aí, que a centelha divina não se apaga. A menos que queiram que apague. Que aí você vai se entregando tanto a sua própria escuridão que você vai se perdendo e a sua luz vai se apagando. A sua centelha divina, que é a luz que você carrega em essência, se apaga. Então, a espiritualidade aproveita esse leite derramado, que é o luto pet, que trouxe a culpa à tona, para a consciência, para processos de cura. Então, onde que começou essa culpa? Vidas passadas, nessa vida, na infância, na gestação que a mãe teve dessa pessoa, quais traumas desencadearam essa culpa? Em que momento que foi colocado que existe culpa? No inconsciente desse ser. Eu digo ser porque animais também sentem culpa. É ancestral? Tem alguma honra invisível? Quais véus estão presentes? É uma carga ancestral? É um padrão de alma? É uma programação de alma que vem de vidas passadas já? Quais transformações estão disponíveis por meio dessa situação? Quais evoluções? O nosso ego também precisa ser acolhido. O ego, ele não é para morrer, não é para matar o ego, é para você integrar ele, precisa acolher ele. E aí, ao longo que a gente vai acolhendo e integrando, a gente está levando luz para a sombra desse ego. O ego também é divino, tudo é amor. O ego é uma parte sua. Você quer matar essa parte sua que é tão grande, que é a sua personalidade. A sua essência também tem personalidade. Seu superior também tem personalidade. Em essência. Como se fosse uma configuração de fábrica. E que a gente vê o ego de forma separada e entende que ele tem que morrer. Ele não tem que morrer, ele tem que se reintegrar. E quando ele se reintegrar, tudo que é negativo vai se dissolvendo. Vai sendo transformado, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então,
É ele quem se aprisiona no apenas visível, no apenas palpável. É ele que se aprisiona nas crenças. Não tem que provar para os outros as coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O tem o quê? É o ego. Eu quero é a alma. Isso eu levei tempo para aprender. No meu processo de aprendizagem de honrar a tudo e a todos, até mesmo de ir no banheiro, de escovar os dentes, lavar uma louça, eu quero. Por que eu quero? Porque faz parte do meu processo de evolução. Mestra Kuan-Yin ensinou isso, né? Perguntaram para ela como que é a vida depois da ascensão. Como que é a vida depois do despertar. E ela falou assim: até você despertar, você vai lavar a louça, você vai continuar a tua rotina normal, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai trabalhar. Quando você despertar, você vai continuar exatamente fazendo a mesma coisa, lavando a louça, comendo, trabalhando. Porque o despertar é espiritual, é a sua consciência. Você começa a enxergar, e a ouvir, e a falar. Em essência. Não porque os outros querem que você faça, que você diga, que você escute, que você veja, que você sinta. Mas porque agora você vê além das ilusões. Além do que os outros querem que você veja. É ele que se aprisiona, te aprisiona nas emoções reprimidas, nas emoções muitas vezes de baixa categoria, né? Quando a gente pensa em raiva, medo, nas autocríticas, nos julgamentos, nas críticas com os demais. É ele que faz isso. Tô vendo se a aranha não quer vir aqui, mas acho que não. Acho que ela tá de boa ali. Então a cura é profunda. Você tem que acolher o teu ego, você tem que acolher a sua sombra, você tem que acolher tudo. E até a gente conseguir começar a integrar tudo, às vezes a gente tem que realmente fazer uma sessão para isso, uma sessão para aquilo, uma sessão para outra coisa, até que chega um momento durante a sessão que tudo acontece ao mesmo tempo. O ego vem, as sombras vêm, os traumas vêm, tudo vem. O eu superior vem, tudo. Porque você já está começando a se integrar, você está começando a levar luz para suas partes que estavam separadas. Você começa a se acolher. O fato de você se acolher, fazer isso aqui, ó, abraçar o teu ego, imaginar mesmo em processo meditativo que você está abraçando o teu ego. Dar nomes aos bois, formatos aos bois. No meu caso foi um cavalo indomável, que era o meu ego. Acolher. O fato de você acolher, você já está colocando para dentro de si. Abraça e puxa para dentro de si. Essa parte sua. Essa parte que é você. Então, para você que sente culpa, porque você acha que você causou alguma coisa, acolhe o teu ego. Eu estou agora desenvolvendo também meditação para acolher o ego, para conhecer e acolher. Inclusive tem meditação nesse mês coletiva, presencial aqui em Curitiba, para fazer esse processo, que tem que estar ali junto, né? Diferente de outras terapias que eu trabalho que não precisa muitas vezes. Mas para fazer meditação tem que estar junto. Eu preciso acompanhar. Às vezes a espiritualidade vem e coloca mais alguma coisa, né? A meditação de cura do luto, por exemplo, de cura da culpa também. Tem uma base para eu seguir. Só que eu não sigo essa base. Eu vou acrescentando coisas junto da espiritualidade, junto da egrégora. Porque cada caso é um caso. E mesmo quando a gente faz atendimento coletivo, seja para uma meditação, seja para uma reharmonização, seja para um reiki, o que for, os tratamentos arcturianos, a gente está se conectando com a energia coletiva, em comum, porém cada um vai reagir de uma forma, vai mexer de uma forma. Por isso que eu gosto sempre de acompanhar tudo depois. Não é porque está sendo do coletivo que eu vou deixar de dar o meu melhor, que é o acompanhamento terapêutico. Claro que é a partir da abertura de cada um que a gente vai fazendo isso. Mas vocês entendem que não existe separação? Nunca. É uma ilusão.
que fizeram com que a gente acreditasse. Porque o que o negativo mais quer é a separação. Quando a gente está na união, a gente tem muito poder. Inclusive de não se permitir ser manipulado, porque você está consciente de todas as suas partes. A questão de ser iluminado, você está consciente das suas sombras, elas não te dominam mais. É isso que é ser iluminado. Jesus é um ser iluminado, que conhece as suas próprias sombras. Recomendo lerem as cartas de Cristo, se não me engano o livro, as cartas de Cristo, que ele fala lá das sombras dele. Não sei se de fato foi Jesus, porque eu não vejo Jesus daquela forma, não sinto a personalidade de Jesus da forma que está no livro. Mas é bom pra gente expandir nossa consciência e lembrar que Jesus também foi humano, passou pelos véus das ilusões, véus da separação igual a gente. Assim como outros mestres. Só que cada um com a tua própria trajetória. E nós somos mestres, só esquecemos disso. Que a gente foi até lá no fundo do poço, do esquecimento total, para estar aqui onde estamos agora, relembrando, já sendo, já liberando o que prendia. Porque as sementes estelares que estão encarnando agora estão vindo com aprisionamentos de personagens, essas crenças, essas coisas. Então elas estão conscientes de quem são, lá no inconsciente delas, elas sabem quem são. Só que aí acaba assim, se envolvendo, né? E se perde. Muitos que estão aqui não estão aqui pela 20ª vez. Muitos estão encarnando agora pela primeira vez. Entendem? Então a gente só causa algo. Se você sente essa culpa por ter causado algo ao seu pet, a gente só causa algo que já estava sincronizado para acontecer. Sincronizado por meio das escolhas, das energias de cada um, do seu pet com você. Então não existe culpa, existe sincronia, existe responsabilidade e a culpa está indicando que precisa de autorresponsabilidade. Entenderam agora qual que é a consciência por trás da culpa? Só que precisa limpar essa culpa para você conseguir acessar as demais camadas. E aí entra a cura da culpa, meditação, ou reharmonização, ou frequência arco-íris, ou o que for. Porque quando a culpa é muito profunda, quando é uma emoção muito profunda, ela se aprisiona nas nossas células e precisamos limpar as nossas células também. A frequência arco-íris faz isso, a reharmonização frequencial faz isso. Quem mais faz isso? A microfisioterapia faz isso. Tem outras ferramentas também. A própria acupuntura, se você intencionar ali, entrar com uma terapia energética junto, um reiki, por exemplo, cara, você tem efeitos absurdos. Que libera essa energia, movimenta a energia. Principalmente se você conseguir eliminar, né, ela por urina, por fezes. Então acho que agora, para vocês que assistiram todos os vídeos, chegando aqui no 4º vídeo, vocês entendem todo o processo, né? Cada parte ali que eu falei de forma separada, mas agora integrando. Entenderam agora por que eu falei que morte é um assunto espiritual, o luto é um assunto espiritual, mas que reverbera no resto? Porque tá tudo junto. Quando você está integrado, você está experienciando tudo. Tem gente que não está integrado, não vai integrar agora e deixa quieto. Não se envolva no teu processo. Foca no teu, porque a tua missão é você. Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é que não existe missão mais importante que você evoluir. Você se priorizar. Porque o resto só vai ter sucesso se você estiver tendo sucesso com você. Eu espero que todos esses vídeos possam ser muita contribuição para vocês. E que vocês possam se permitir se curar. Eu vou deixar aqui na legenda, assim como em todos os outros vídeos, na legenda, o link para vocês conhecerem mais meus serviços e falarem comigo também.
fechar, né? Não, quero realmente curar esse negócio, não aguento mais. Bora lá! Melhor coisa. Bora. Que eu sei como te conduzir. A partir da necessidade, merecimento, abertura e permissão divina de cada um. Certo? Se permitam vivenciar o processo. Não pensem só no resultado. Pensem no processo também, porque o processo ele tem, cara, muita coisa maravilhosa. Mesmo que dolorida, mesmo que dolorido. Mesmo que dolorido. É importante a gente reconhecer isso. Que faz parte. E que a gente precisa vivenciar. Se a gente não vivencia o processo, a gente vai precisar voltar e vivenciar de volta. Em algum momento. Então por isso que eu digo, mas tá muito lento, não curou de primeira sessão. Não vai curar de primeira sessão. Às vezes cura, tá tudo certo, igual eu falei, merecimento. Às vezes já estava fazendo um processo anterior de limpeza. Aí potencializa. Mas não desista. Porque assim como eu falei em outro vídeo, compensa muito mais para sua alma, para o seu corpo físico, para o seu corpo emocional mental, você pegar e investir agora em um combo, por exemplo, mas precisar às vezes repetir esse combo em outro momento, do que você ficar intoxicando o teu corpo com antidepressivo, com ansiolítico e com informações de quem não entende do assunto, de forma profunda, de quem não está vivenciando o assunto, porque eu vivencio isso há anos e outros colegas também. Eu entendo de como medicações adoecem o corpo, assim como crenças e informações também. Por isso que eu tomo cuidado com o que eu falo aqui. E às vezes eu preciso falar dando tapa na cara de vocês e isso vem lá de cima, não é eu que quero. Às vezes é eu que quero, que minha essência é mais assim. Mas às vezes vem deles. E eu tenho que repassar. É o meu trabalho. Entendem? Então não levem pro pessoal. Saibam, tenham consciência de para quem e onde vocês estão dando a energia de vocês. Porque nem todo mundo quer o bem de vocês. E quem é meu cliente antigo sabe que chega um momento que eu falo, vamos dar um tempo, mesmo que a pessoa queira continuar o processo, comprar, né, novos serviços. Eu falo, vamos dar um tempo, espera um pouco. Ou às vezes a pessoa realmente quer, ela se sincronizou comigo, beleza, vamos fazer, mas vamos espaçar. Né? Faz uma semana sim, uma semana não. Não, tô sentindo, tá indo pra frente, quero continuar indo pra frente desse jeito, tô sentindo que eu continuo. Então vamos toda semana, tudo certo. E tenho clientes assim. E não é porque eu peço pra continuar. Às vezes eu pergunto, você quer continuar? Ou eu vejo que precisa, realmente precisa aqui continuar, tô sentindo que a gente tá chegando a algum lugar. Eu já falei do caso pra vocês, né? Que tem um gato que chegou pra mim. Desde o primeiro momento eu sabia que precisava ser trabalhado. Só que eu tava vendo o resultado. O resultado não, né? A causa base. E aí a espiritualidade foi me mostrando que tinha muitas camadas. Foi quase um ano para conseguir chegar na informação, a primeira informação que eu passei para a tutora. Do que precisava ser trabalhado. Por quê? Porque na comunicação intuitiva eu vou acessando, onde começou. O que puder ser liberado na comunicação eu libero, mas tem vezes que não dá. Às vezes só vem informação, é culpa. Tá, mas eu tenho que... A culpa é a base, beleza. Veio várias outras coisas depois, então vamos limpar. Até chegar na base, E é um processo. E se tá tendo resultado com uma ferramenta, então vamos manter essa ferramenta. Ou tem uma ferramenta mais potente, vamos lá, dá conta, então vamos. Então vamos. Entendem? E cada um vai receber o que tem que receber daquela sessão. Que às vezes a gente só precisa limpar e receber uma sementinha ali. Que acontece também. Ou às vezes é só limpeza, nossa senhora. Ou às vezes limpa um pouquinho e mete informação. Tudo é divino e tudo tem seu propósito. Então, lembrem-se que são os choques emocionais que abrem a porta para nos olharmos novamente. Resgatarmos a nossa essência.